Olá, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Mais um programa Sementes da Fé. E com certeza, né, Deus estará no comando de todas as coisas. Com certeza o Senhor, Ele é fiel, Ele é justo e verdadeiro. E Ele estará hoje nessa noite, falando aos nossos corações. Eu quero agradecer, né? Juliana já entrou, Maria Helena. Vamos entrando, gente. Vamos divulgando o nosso canal. Porque assim, né? Quanto mais pessoas tiver, melhor, né? Entrou também a Lopeste, né? Se você puder falar o seu nome aí, descrever, porque está somente as iniciais aí. Então não entendi o nome, mas seja bem-vinda. No nome de Jesus, né? Hoje nós estamos adentrando no horário certo, às 22 horas. E assim, né? Faustino também está entrando. Janaína Faustino, né? Seja bem-vinda, Rafaela. Muita gente entrando, tem algumas pessoas falado para mim que assim é um horário bom, né? Mas que tem hora que não tem como adentrar. Só que por enquanto nós vamos estar fazendo nesse horário. Inclusive hoje a Juliana não vai entrar, ela teve uma probleminha na vista, né? Então ela tá assim com um probleminha na visão, então ela vai ficar quietinha hoje lá na casa dela participando. Boa noite, filha, que Deus te abençoe, né? E nós sabemos que todas as coisas, né, cooperam para o bem. E Deus, Ele sabe, tem momento na nossa vida que a gente tem que ficar quietinho, né? E aí é onde a gente espera, né, o agir de Deus, o mover de Deus, o milagre de Deus. O Instagram está comunicando as pessoas que a gente está ao vivo, né? Então, a nossa ideia, né, é passar lá para o YouTube, mas ainda nós não temos a quantidade de pessoas que precisa para entrar na plataforma. Então, eu peço para você, se você tem gostado, né, das nossas ministrações, curte lá no YouTube, se inscreve no canal, é o mesmo nome, né, que está aqui no Instagram, @Sementes da Fé 12. Aí você compartilha, né, você entra lá, e aí a gente vai estar podendo atingir mais pessoas, né? Então, se você puder, né, divulgue a nossa página, né? Toda na semana a gente tem uma mensagem, né? Sempre para aqueles que estão no nosso canal. E com certeza, né? Deus, Ele tem o melhor para todos nós. Amém? Então, nós vamos orar, nós vamos começar com uma oração. Com certeza, mais pessoas estarão adentrando. E aí, com certeza, né, estará acompanhando a mensagem que o Senhor tem para nós. Foi uma mensagem, assim, que Deus, assim, trabalhou no meu coração. A tarde inteira eu fiquei estudando, né, a palavra de Deus, para que o Senhor viesse falar nos nossos corações. E, assim, Deus, assim, bradou de uma forma muito gostosa no meu coração nessa tarde. E eu quero compartilhar com você essa mensagem. E com certeza vai ser uma reflexão também para você, para a sua semana, para o seu dia, né, para os seus afazeres. Com certeza, Deus, Ele vai fazer algo na sua vida, assim como Ele tem feito também na minha vida. Amém? Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, nessa noite, de poder compartilhar a Tua palavra, Senhor, junto com as minhas irmãs, ó Pai. Eu quero pedir, ó Deus, a Tua intervenção, Senhor, Deus, sobre cada vida, Senhor, que está nos assistindo neste momento. Deus, aqueles que conhecem o canal, mas não puderam adentrar por algum motivo. Deus, Tu possas alcançá-los também, Senhor. No Teu nome eu quero te pedir também a favor da Juliana. Senhor, que Tu possas, Deus, abençoá-la, Senhor. Meu Deus, com esse problema na vista dela, Senhor, Deus, Tu és o Deus da cura, o Deus do milagre, o Deus que restaura, que transforma, que faz a diferença.
E no teu nome, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, abençoa a tua filha, guarda ela, esconde ela debaixo do teu esconderijo. Também, Senhor, seja com as tuas servas, Senhor, que estão, Senhor, adentrando, a Luana, a Simone, ó Pai, que em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, elas possam ser agraciadas também, que elas possam ser tocadas, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Assim eu te peço, Senhor, fica conosco, Senhor, nesta noite. Senhor, que nenhuma palavra de dúvida, Senhor, seja lançada, Senhor, na nossa mente e no nosso coração. Mas que tudo, Senhor, aquilo que provém de Ti, ó Pai, possa, Senhor, ser enxertado, Senhor, e criar raízes, ó Pai, raízes profundas, Senhor. Que não seja somente, Senhor, uma comunhão, ó Pai, superficial, mas que seja, Deus, uma comunhão, Senhor, profunda nas nossas almas. Assim eu te peço, que no nome de Jesus abençoa tuas filhas, Senhor, nessa noite, no profundo, ó Deus, da tua palavra. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus, fica conosco, que tudo que nós fizermos, Senhor, seja para a glória do teu nome, seja para a honra do teu nome, Senhor. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, algo interessante assim, né? Eu sempre tenho conversado com a Juliana e nós temos, assim, falado muito sobre família, né? Sobre situações, muitas coisas também que acontecem no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, né? No nosso ministério. Então, assim, e eu pedi para o Senhor uma direção, né? Que Ele falasse conosco, através da palavra dele, né? O que Ele queria falar conosco. E foi aonde o Senhor, assim, tocou em meu coração de perguntar, né, para as irmãs, né? Que foi o que o Senhor perguntou para mim também. Quanto tempo você tem para Jesus? Quanto tempo você tem dado para Jesus, né? E a gente sabe que nós temos a nossa vida, assim, muito corrida, né? E eu fui lá na palavra e falei, Deus, né? A gente tem procurado te buscar, te louvar, te adorar. A gente tem os afazeres do dia a dia, da nossa casa. E foi aonde o Senhor falou comigo lá na passagem, né? De Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, aonde narra a história ali de Marta e Maria, né? Que não é diferente também das nossas vidas. Então eu quero ler com você nesse instante, né? Essa passagem, e com certeza o Senhor ele vai ministrar em nossas vidas, né? Em nossa casa, né? A Juliana tá colocando aqui, precisamos ter altar do Senhor em nossa casa. É isso mesmo, Juliana, né? Primeiro o ministério começa dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E é onde eu quero ler com você essa passagem, essa mensagem. Com certeza Deus ele irá ministrar no seu e no meu coração, amém? Diz assim o texto da palavra de Deus. Marta e Maria, Lucas capítulo 10, versículo 38 a seguir, diz assim. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, assentava-se aos pés do Senhor, a ouvir os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que de minha irmã tenha deixado e que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia, amém, glória a Deus, exaltado é o nome do Senhor. A Carita também está entrando, né? E a Luana está falando aqui, que aquilo que escolhemos fazer primeiro ao acordar, governa o nosso dia, glória a Deus, né? A Carita está falando a paz do Senhor, a paz do Senhor. Então, amados, nós podemos ver
que é uma passagem muito conhecida, né? Todos conhecem essa passagem de Marta e Maria. Mas aonde vem, né, a reflexão que diz assim, né? Quanto tempo eu e você nós damos para o Senhor? Quanto tempo nós temos dado para o Senhor? Porque o texto aqui da palavra de Deus relata o seguinte, que Marta e Maria estavam fazendo coisas lá na casa delas. Elas estavam, com certeza, lavando roupa, né? Limpando a casa, porque ali o texto diz que Marta, ela estava preocupada com os afazeres da sua casa. Portanto, Jesus chega ali, e Marta e Maria, elas eram muito amigas de Jesus, porque elas eram irmãs de Lázaro. E Lázaro era muito amiga, né, de Jesus também. E ali foi aonde o Senhor, né, ele tinha intimidade, né, com elas, com aquela família, ele era ali próximo deles. E ele chega ali na casa de Marta e Maria, né? E elas estão ali com os afazeres. Mas quando Jesus está ali, ele se achega, se assenta, com certeza, né? Ele deve ter tomado um café, deve ter sido bem recepcionado pelas irmãs. Mas ali Marta foita, né, desesperada com as coisas da casa, preocupada, ansiosa, né, que Jesus mesmo fala, Marta, Marta, tu és ansiosa, tu te fadigas, né, com muitas coisas. E ali Maria fica caladinha ali, ouvindo Jesus falar. E com certeza Jesus estava falando, né, das obras, né, das maravilhas, dos milagres, porque por onde Jesus passava, ele sempre operava um milagre, sempre acontecia alguma coisa. E eu creio que ele viajava muito, né? Porque se ele se hospedou ali, com certeza ele estava chegando de alguma viagem, de algum lugar, de alguma obra que ele ali foi fazer, né? E aí o que nós vemos? Que quando Jesus, ele menciona ali a Marta, ele fala assim, Marta, Marta, tu és ansiosa, né? Fadiga, né? Com muitas coisas, porém, né? Maria procurou a melhor parte, escolheu a melhor parte e essa não vai ser tirada. E o que nós podemos aprender, né? Com essa reflexão, o que nós podemos aprender hoje? Muitas coisas. Primeiro, que muitas das vezes nós nos preocupamos, nós damos muito lugar, né, para as coisas da terra, né? Nós precisamos limpar a casa, precisamos fazer comida, lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, do marido, dos netos, né? Precisamos, mas porém a palavra de Deus diz também que Maria, ela escolheu a melhor parte. A melhor parte, o que foi ali? Foi que ela tirou um tempo para ouvir da palavra de Deus. E muitas das vezes, né, eu e você, com a correria do dia a dia, com os afazeres, né, muitas das vezes nós não damos essa parada, né? Nós ficamos, né, tão preocupados e nós precisamos dar esse tempo, nós precisamos ter esse tempo com o Senhor, porque esse tempo, na verdade, o que acontece? Esse tempo a gente precisa ter essa comunhão com o Senhor, porque senão a gente, como diz, fica oco, fica vazio, fica sem força. Da mesma forma que nós nos alimentamos no dia a dia com a comida, né, que nós almoçamos, nós tomamos café da manhã, nós jantamos, né? O que acontece? Nós precisamos também pegar e nos alimentar da palavra de Deus. Como? Orando, jejuando, né, buscando o Senhor. Hoje nós temos a mídia aí, né, a internet, em todo tempo, 24 horas, né, nós temos acesso à mídia para ouvir a palavra de Deus, nós temos acesso à Bíblia, né, nós temos acesso ao YouTube, Instagram. Quantas
pessoas, né, milhares de pessoas estão aí, né, buscando, né, de alguma forma falar da palavra de Deus. Mas o mais interessante é que Maria não deixava sequer, ela não se preocupou ali com Marta, ela deixou Marta de lado. Gente, eu fico imaginando o privilégio dessas mulheres terem Jesus assim, fisicamente na casa delas. Porque hoje nós temos Jesus, né? Nós buscamos ele em espírito e em verdade. Mas aquelas mulheres, elas tiveram ali o privilégio de ter Jesus pessoalmente com elas, na casa delas. Oh, aleluia, né? Imagina a maravilha de estar ali, né, comendo, né, fazendo uma refeição junto com o Senhor, estando conversando, orando, né? Quantas coisas boas, né, ali Jesus passou para Maria. E aí, imagina, né, Marta preocupada, oh Jesus, né, tipo assim, vai, eu preciso varrer a casa, eu preciso tirar pó, eu preciso fazer comida, né? Não, e Maria ficou ali, né, não deu nem moral ali para Marta, né? E Jesus ali, né, tão assim, né, tão carinhoso, foi lá e falou, ô Marta, né, você é tão agitada, você é tão preocupada. E Maria, ela não se deixou, né, de querer ali aprender, de querer se aprofundar na palavra de Deus. E o que eu achei mais interessante, assim, é que Maria, ela se prostrou aos pés de Jesus, né? E eu fiquei pensando assim, que estar aos pés de Jesus é estar numa posição de humildade e de reverência, né? E quantas das vezes nós podemos ver que as pessoas hoje não têm mais reverência, né, à palavra de Deus, né? As pessoas perderam aquele temor, aquele tremor. As pessoas assim não têm mais buscado o Senhor. Eu lembro assim que na época que eu me converti há 33 anos atrás. Na minha época as pessoas, elas eram assim mais temerosas, né? Elas liam mais a palavra, elas oravam mais, elas jejuavam mais. Hoje as pessoas, elas estão assim muito superficial, né? Buscando assim muito raso, e nós temos que nos aprofundar. E foi isso que Maria fez. Maria, quando ela se prostrou ali nos pés de Jesus, ela se aprofundou espiritualmente. E eu quero ler um texto aqui que diz assim, que o discípulo, ele tem que ter o coração igual do seu mestre, né? E lá em Lucas, capítulo 6, no versículo 40, diz assim, o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Então, na verdade, Maria ali naquele momento, ela estava começando a se parecer com Jesus, porque ela estava se afeiçoando espiritualmente a Jesus. Ela estava vendo aquela característica de bondade, de humildade, de honestidade, né, de aprender as coisas de Deus. Então ela começou a ser uma discípula de Jesus, né? O tempo dela ali começou a se voltar para o Senhor. Não que ela não estivesse preocupada com os afazeres, né? Porque Paulo mesmo, ele fala, né, que nós temos que ter equilíbrio, que nós não venhamos ser nem tanto o céu e nem tanto a terra, mas que enquanto nós estivermos na terra, nós temos que cumprir com as coisas da terra, mas também nós temos que lidar com as coisas espirituais. Então, quer dizer, isso fala de equilíbrio. Eu tenho que ter um equilíbrio espiritual, mas aqui nesse momento Maria estava tendo, né, uma comunhão maior, uma intimidade maior para com o Senhor. E outra coisa também, que Maria, ela estava também afeiçoada ao propósito que Deus ali, que Jesus estava com ela. Ela estava vendo o propósito da vida dela. Qual era o propósito da vida dela, né? Maria, em optar
pela a melhor parte que ali Jesus fala para ela, né, que ela tinha escolhido a melhor parte. Na verdade, o Senhor estava falando para ela: Maria, esse conhecimento que você está tendo, essa profundidade que você está tendo para comigo, isso não vai ser tirado de você. Pode passar anos, você pode, né, muitas coisas, mas isso não vai ser tirado. É que nem você, um exemplo, é que nem você aprender a dirigir. Você aprende a dirigir quando você tem 18, 19, 20 anos, né? Por exemplo, foi a idade que eu aprendi a dirigir. Então, assim, mesmo que eu fiquei sem dirigir alguns anos, porque eu fiquei sem carro, eu não desaprendi a dirigir. Por quê? Porque aquilo foi um ensinamento que eu tive, um aprendizado, né? E também eu fiz, né? Eu dirigi, né? Então, assim também é na nossa caminhada cristã. Nós temos que ter intimidade com Deus, mas nós temos que ter a prática, né? A prática de dirigir é essa. Então, se você não praticar muito, você aprende o teórico, mas né? Você lê a escrita, mas tem que ter o teórico também, o prático. Então, a mesma coisa na nossa fé. Quando eu e você colocamos em prática, né? As coisas, elas acontecem. Então, o que Jesus estava querendo dizer para ela era o seguinte, que ela tinha ali escolhido a melhor parte, que ela estava praticando aquilo que dizia a palavra de Deus, porém, né, aquilo ninguém iria tirar dela. Então, essa é a primeira coisa que Maria fez, do propósito dela para com o Senhor em optar a melhor parte e a bênção do posicionamento espiritual que ela teve perante o Senhor. E também nas regiões celestes, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito, né? Então nós somos 3 em 1, que nem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é onde eu e você, nós temos que ter esse posicionamento espiritual. Apesar de Marta amar muito ao Senhor Jesus, gostar muito do Senhor Jesus, ter ali muita simpatia, mas Marta não buscava tanto enquanto Maria buscava. Marta ali buscava um pouco menos, mas ela sabia quem era o Cristo. Porque quando Lázaro morreu, a primeira coisa que Maria fala é assim: se Jesus tivesse chegado, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Então, quer dizer, apesar dela não buscar tanto como Maria buscava, mas ela sabia quem era o Senhor Jesus, amém? Estar também aos pés de Jesus nos ensina também a lidar com as adversidades da vida, né? Porque aí é onde nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Nós sabemos que quando as coisas estão difíceis, por nós mesmos nós não conseguimos muitas coisas. Mas quando nós colocamos na mão do Senhor, nós temos um advogado fiel e verdadeiro que vai estar ali conosco, ele vai estar ali, né, pelejando as nossas causas, as nossas batalhas. É onde nós entramos lá em Efésios 6:10, portanto, revestivos da armadura de Deus, né? Então, quer dizer, para a gente lutar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, e assim vai, né? Aí fala de nós nos revestir da armadura de Deus, com o qual nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomamos o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então essa é a armadura de Deus. Mas para que eu venha me revestir dessa armadura de Deus, é necessário que eu venha conhecer o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que buscar ao Senhor. E lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, olha o que diz aqui. Que quando nós temos bons alicerces, né, dos ensinos da palavra de Deus, Deus nos dá estrutura para os dias difíceis. Olha o que diz aqui em Colossenses 2, versículos 6 e 7. Diz assim: ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor,
assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Então aqui Paulo ele está falando, né, de que aquele que é alicerçado na palavra de Deus não tem como ele ser enganado, né? Não tem como ele balançar, né? Quando vier os dias difíceis, ele vai estar firme na palavra de Deus. Então, quando ele buscar, ele tiver conhecimento, que aqui na verdade o Senhor Jesus estava falando de conhecimento, Paulo estava falando de conhecimento, né, da palavra de Deus, quer dizer, a pessoa que é alicerçada na palavra de Deus, a pessoa que tem a comunhão com o Senhor ali, conhece a palavra de Deus na instrução, ela nos dias maus, nos dias difíceis, ela vai saber como administrar. Então era isso que o Senhor Jesus estava querendo dizer ali para Maria, né? Que ela tinha escolhido a melhor parte, por quê? Porque ela estava sendo instruída na palavra de Deus. Então, quando viesse os dias difíceis, ela não ia temer, porque ela ia ter o quê? Sabedoria. Então, quando eu busco a palavra de Deus, eu adquiro sabedoria, eu adquiro conhecimento, prudência, discernimento, né? Eu vou saber o que é bom, o que é ruim, eu vou saber o que eu posso fazer, o que eu não posso, eu posso saber aonde eu vou e aonde eu não posso ir. Então eu não vou estar compactuando com coisas erradas. A mesma coisa tanto na vida secular, como na vida espiritual e como na vida material. Eu vou ter esse cuidado. Colossenses 2, 6 e 7, é isso mesmo, Luana. Então eu vou ter esse cuidado, porque aí eu vou estar tendo discernimento e prudência também de tudo que eu vou fazer. Por isso que a palavra que diz isso, né? Que se eu tiver edificada e eu tiver firmada na fé, com o qual eu fui instruída, eu vou crescer. E eu vou ser guiada pela pessoa do Espírito Santo. É isso mesmo, Luana. Então aí nós vamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E glória a Deus, né? Às vezes dá vontade até de sair falando aleluia, glória a Deus e entrar no mistério aqui. Mas vamos ficar na palavra de Deus, né? Não vamos nos deixar. Então, quando eu busco a palavra de Deus e eu me alicerço na palavra do Senhor, eu tenho certeza e convicção de todas as coisas. Pode ser em qual área for. Pode ser sentimental, financeira, profissional, material, vida secular. Em todas as áreas da sua vida, você vai ter uma direção do Espírito Santo de Deus, pautada dentro da palavra de Deus, que Deus ele vai direcionar você. A Bíblia ela é um manual bíblico, né? Um manual de vida bíblico para nós, que nós temos resposta para todas as coisas, né? A Bíblia ela foi escrita há mais de 2000 anos, mas ela nunca foi mudada. Tudo que está escrito aqui, se você for ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que tudo que está escrito na palavra de Deus está aí acontecendo. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, nós podemos ver que Maria, ela escolheu a melhor parte e ela pôde, né, ali se prostrar aos pés de Jesus. Também está aos pés de Jesus, nós recebemos a sabedoria para a caminhada, né? Eu quero ler com você lá em Salmo 119, mas não é ele inteiro não, né? Porque ele é o maior salmo da Bíblia, mas lá no Salmo 119... no versículo 115, 105, olha o que diz aqui. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu dedico esse tempo para o Senhor, ele vai ser como uma lâmpada para mim caminhar. Ele vai ser, a palavra de Deus vai ser a luz que vai direcionar os meus passos, que vai direcionar os meus caminhos, né? E é onde, se você for ler aqui, até recomendo você ler, o Salmo 119, ele tem nada mais, nada menos que 176 versículos. Ele é o maior, né, maior salmo
que tem na Bíblia, né? Então, se você quiser ler, você vai ver que você vai aprender muita coisa lá com Salmo 119, versículo 105. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, nós podemos ver que quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós dedicamos um tempo para o Senhor, com certeza o Senhor ele vai trazer um direcionamento. Ele vai trazer uma revelação de algo que você precisa fazer. Aí você vai falar assim, irmã, mas então quer dizer que você está falando que eu tenho que ficar somente lendo a palavra de Deus, orando, jejuando? Não. Você tem que ter os seus afazeres, sim. Mas o que eu quero dizer como reflexão hoje, nessa noite, que eu e você, nós temos que tirar um tempo de oração, nós temos que tirar um tempo para a leitura da palavra de Deus. A Adriana está entrando. Nós temos que tirar um tempo, né, para que o Senhor, ele venha falar ao meu e ao seu coração. Que nós não podemos levar, né, a nossa vida de qualquer maneira. Nós temos que ter um alimento espiritual, né? Da mesma forma que nós, né, nos alimentamos, né, com arroz, feijão, com a carne, ovo, leite e seus derivados, nós também temos que nos alimentar com a palavra de Deus. Às vezes você fala assim, irmã, mas eu não tenho como ler a palavra. Irmã, pega aí no celular, põe o foninho aí, tem a palavra de Deus audível. Você vai pegar e ouvir a palavra de Deus, né? Às vezes você tira o tempo para ficar no celular, né? Vendo tantas coisas que às vezes não edifica. Tira aí 15 minutos, tira aí 1 hora, né? Escuta uma pregação, né? Escuta aí no áudio, né? A palavra de Deus, pega lá. Tem todos os capítulos e versículos da Bíblia, onde você vai ter um tempo com Deus, você vai mudar a sua qualidade, né? A Luana tá afiadinha, vai mudar a sua qualidade de vida, né? Coisas, você vai começar a colocar prioridades, começa a colocar prioridades. Se você colocar o Senhor como prioridade na sua vida, você colocar Jesus em primeiro lugar, com certeza Deus ele vai começar a trabalhar coisas, áreas da sua vida que talvez aí estão, né, com alguma dificuldade, com alguma diversidade, e você vai apresentar essa área para o Senhor, e com certeza Deus vai trazer uma luz, Deus vai trazer uma palavra, Deus vai trazer, né, uma direção para você, aonde você vai entender e compreender o que precisa ser mudado, né? Então, quanto tempo você tem para Jesus? Né? Qual o tempo que você tem dado aí? Você tem dado um tempinho de manhã, de tarde, à noite, né? Ou mesmo na madrugada, né? Se você não tem um tempo disponível durante o dia, à tarde ou à noite, então vai na madrugada, vai para 3 horas da madrugada, né? Que aí o Senhor ele vai fazer algo diferente aí na sua vida, você vai ver Deus agir, você vai ver Deus mover. E foi isso que aconteceu com Maria. Maria, ela começou a se despertar, né? Ela foi despertada. Então, eu te digo hoje nessa noite, né? Desperta. Desperta para o Senhor. Desperta para que o Senhor venha fazer algo diferente na sua vida. Que o Senhor venha fazer algo novo. Nós precisamos ser despertados, né? Pelo Senhor. Porque nós arrumamos tempos para tantas coisas, né? Mas e o tempo para Jesus? Né? Aí você vai falar assim, irmã, mas eu já vou lá na minha igreja, né? Eu vou lá, eu sou missionária, eu sou evangelista, eu sou pastora, eu sou diaconisa, né? Eu ajudo lá na faxina, eu ajudo lá na cozinha, né? Eu já tô dando esse tempo pro Senhor. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é para você ir lá, no jardim de oração com o Senhor, né? É para você ir lá com o Senhor, no jardim dele, para você poder, né, ter uma comunhão com ele, uma comunhão íntima, porque o Senhor ele fala assim, olha, né, procuro verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Deus ele não quer que nós somente louvemos ele de boca, mas ele quer que nós o adoremos, que nós o louvemos pelo que ele é, né? Aí você vai falar assim, mas eu não vejo Jesus, mas você sente ele. O Espírito Santo de Deus te toca aí a cada dia. Te toca a cada manhã. Se você está viva aí hoje, minha amada irmã, você está aí porque o Senhor, ele entrou na sua vida, ele fez algo. Algo ele está fazendo, né? Daniela também entrou.
né? Seja bem-vinda, Adriana, também. Então, se você está aqui hoje, minha amada, foi porque Deus, ele já deu um toque em você. Deus, ele já fez algo, Jesus já foi, ele já falou alguma coisa com você, né? Mas ele quer mais de ti, né? Entra lá no jardim secreto com ele, né? Teve uma época que muitos pastores, né, estavam falando de jardim secreto. Aí depois um tempo foi quarto de guerra, né, que teve aquele filme do quarto de guerra, né, da mulher ali, a esposa que orou pelo esposo, pela restauração do casamento, né. E assim foi, se você tá, né, com algum problema aí no seu casamento, assista esse filme, é um bom filme, se chama Quarto de Guerra, né? Então você você entra lá no YouTube, né? E Deus, ele vai fazer algo, né, no seu coração, com certeza. Então Deus, ele tem a forma de agir, ele tem multiformas de agir na nossa vida. Somente nós temos que crer e confiar. Então, que você possa, né, entrar nesse jardim secreto hoje com o Senhor e dar esse tempo para Ele trabalhar na sua vida, né? Que não seja somente assim, nos momentos que tem pessoas assim, muitos pregadores falam assim, tem dois tipos de crente. Um que busca Deus quando tudo tá bem e outro que busca Deus quando tudo tá ruim. E nós temos que buscar o Senhor em todo tempo, não somente quando tá ruim ou quando está bom, mas Deus, ele quer o seu tempo. Ele quer um tempinho seu, né, para com ele. Então a mensagem que eu deixo essa noite, né, para amadas irmãs, né, do grupo, é que você venha ver quanto tem sido o seu tempo para o Senhor, né? Para que você venha, né, adquirir a melhor parte, né? Porque as coisas, a casa vai ficar, o dinheiro vai ficar, os bens vão ficar, tudo vai ficar, né? A nossa alma, ela vai para o Senhor. Então, que nós venhamos refletir hoje nessa noite, né? Quanto tem sido o seu tempo para o Senhor? Será que você pode, né, nessa semana, faça um teste, né, que você venha colocar, né, ali em oração. Faz aí um propósito com o Senhor na semana, né? Não, nessa semana eu vou orar meia hora, né? Meia hora. E você escolhe a hora lá que você vai orar e você vai colocar as áreas da sua vida que você está precisando, né? Que Deus, ele venha fazer algo. Então, é essa mensagem que eu deixo para as irmãs amadas, né? E agradecendo, né, pela disposição de cada uma de estar aqui. Nosso canal é pequenininho, mas eu acho que o importante é a palavra ser pregada, né? Nós não podemos deixar de pregar a palavra como ela é, irmã. A palavra de Deus é muito simples, né? Às vezes as pessoas ficam floreando tanta coisa, né? Tanta coisa. Mas o intuito nosso, o que é? Trazer uma palavra para o teu coração, né? Porque Jesus está voltando, ele está às portas, e eu e você temos que estar preparados, né? Então, por isso é necessário nós estarmos a cada dia mais, porque isso não vai ser tirado, essa mensagem que foi ministrada no seu coração nessa noite, ninguém vai tirar ela da sua mente, ninguém vai tirar ela do seu coração. Você vai guardar. Talvez num dia lá difícil que você tiver, você vai lembrar dessa palavra, né? Talvez num dia de alegria você vai lembrar dessa palavra, né? Talvez lá na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na sua igreja, aonde você estiver, que você passar por algo, você vai lembrar dessa palavra. Puxa, aquele dia a irmã Cibele ministrou aquela palavra, agora eu sei, né? E com certeza Deus, ele vai trabalhar algo na sua vida, amém? Então eu agradeço a todas, né, que carinhosamente entraram. Que Deus abençoe a cada uma. Nós vamos orar, né, encerrando. Que Deus possa dar, né, um final de semana abençoado a cada uma, em nome de Jesus. E não esqueça de divulgar o nosso canal. Se tem sido bom para você, tem sido bênção para você, né, passa aí o nosso canal, o nosso endereço, né, e logo, logo, se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos estar indo para o YouTube. Você vai lá no YouTube, é o mesmo nome. Vai lá, se inscreve lá, né? E com certeza, né? A Luana está dizendo aqui, a palavra é viva, eficaz e jamais voltará vazia.
realmente não volta vazia, né? A sementinha, eu tô lançando a sementinha. Eu tô como bom semeador, né? Semeando a palavra de Deus. E com certeza, no tempo certo, ela vai florescer em cada coração. Amém? Vamos orar então, né? Vamos orar e encerrar, porque tem um amiguinho aqui que tá nervoso, né? Tô tentando, mas não tem como, né? Então não consegui pôr ele para dormir, ele tá lá fora. Então vamos orar então, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero apresentar cada irmã, Senhor, que adentrou nessa live, nessa noite. Deus, que tu possas confortá-la, Senhor. Deus, eu não sei, Senhor, o problema de cada uma, mas eu sei, Senhor, que o Senhor é um Deus de milagre, um Deus de vitória, um Deus, Senhor, que traz o bálsamo, que traz o refrigério, que traz o renovo e o consolo, ó Pai. E nessa noite, eu peço a Deus a intervenção do Teu Espírito Santo, ó Pai. Fica com cada irmã, Senhor. Meu Deus, abençoa elas nos seus lares, com as suas famílias. Pai, em nome de Jesus, Deus, que elas possam ser canal de bênção. Senhor, por onde elas passarem, Senhor, que a Tua mão esteja estendida sobre as Tuas filhas. Assim eu te peço, Senhor, que no nome de Jesus, fica com as minhas amadas, Senhor, guarda elas na Tua santa paz. Dá uma semana de paz e de vitória. E que seja, Senhor, para a glória do Teu nome, ó Pai. Engrandecido o Teu nome essa live, Senhor. Em nome de Jesus, assim eu oro. Que Deus abençoe a todas. Um bom final de semana. Uma boa semana a todas e a paz do Senhor Jesus.